Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, deputadas. Venho aqui para discutir o projeto que eu fui relator e quando relatei esse projeto vai ser discutido hoje, eu sabia o que eu estava fazendo, portanto, não admito que alguém venha aqui e fale algo que não está no projeto. Analisei o projeto tecnicamente e pedi para o deputado Caravina que eu queria relatar esse projeto, senhor presidente. Então, vamos lá. Primeiro, falando de um vídeo que eu tive que desmentir para vários servidores, porque o vídeo tinha dupla interpretação, levando os servidores a entender que haveria aumento da contribuição de planos de saúde para os servidores. E, além disso, dizendo que havia aí uma orientação do presidente da CACEMES para o governador para fazer uma coisa sorrateira. Então, vamos lá. Até porque o que foi dito aqui de ataques pessoais, roubo, isso tem que ser discutido na justiça que define essa situação. Aqui é um parlamento e nós temos que trabalhar de forma absolutamente digna e respeitosa, sem ataques pessoais. Então, vamos lá. O que está, senhores deputados, deputadas, até porque tem a segurança no que nós vamos votar daqui a pouco, o governo, antes de falar dessas mudanças em relação aos planos de saúde, esse projeto, senhores deputados e deputadas, tem muitas coisas importantes que não foram ditas aqui, que estão contidas nesse projeto, como a criação da licença maternidade de até 20 dias para mães de natimortos, que está nesse projeto. Mas o projeto, ele basicamente diz o seguinte, no que se refere a plano de saúde. Não há, eu sou servidor público de carreira, concursado, então eu sei o que é remuneração permanente, que você carrega para a aposentadoria, e o que é remuneração temporária e provisória. Remuneração temporária, por exemplo, é o médico, o enfermeiro, os plantões que ele recebe quando ele está na ativa, deputado Roberto Achoca, não carrega para a aposentadoria. Ajudas de custo. Então, tudo aquilo que é temporário não vai, em hipótese nenhuma, para a remuneração permanente. E o que disse o projeto no seu artigo 192? Primeiro, ele define, ao contrário do que está sendo dito, ele deixa muito transparente, porque a base de cálculo que antes estava dizendo que era a base de cálculo para a contribuição previdenciária, ele copiou exatamente o que é a definição de contribuição previdenciária que está na Lei 3.150, que é a remuneração do cargo efetivo, das vantagens pecuniárias permanentes do caso. E quando fala adicional, é adicional de serviço, que sobre isso incide tanto a contribuição como também o plano de saúde. Então, o que é importante ressaltar é que é um projeto que define claramente também, eu sou de um plano de saúde. E também, contrariamente ao que foi dito, a Unisaúde, que é o outro plano de saúde, não ganhou o direito de ter 4% na justiça. Exatamente. Houve uma definição que a contribuição do Estado passa a ser, a partir da aprovação da lei, de 4%, a contribuição patronal, e do servidor também 4%. Mas não nomina o plano de saúde, até porque plano de saúde ele cresce. O que eu pertenço tem cerca de 7 mil vidas. Até 10 mil vidas será 4%. Qualquer plano de saúde que tiver mais de 10 mil vidas no Estado, de acordo com a lei, terá
a contribuição patronal de 5,25. Então, não há brecha nenhuma para o aumento da contribuição, do aumento do repasse do recurso do Estado para plano de saúde. E isso é muito fácil de ser verificado, né, após a aprovação da lei. Agora, eu queria, senhor presidente, senhores deputados, que eu não estou aqui, mesmo que indiretamente, né, para ser chamado a atenção do meu trabalho aqui nesse parlamento. Então, o que foi votado na Comissão de Constituição e Justiça foi votado com critério, eu estudei o projeto, então assim, eu, nessa altura do campeonato, não vou admitir, né, ser chamado a atenção, mesmo que indiretamente, do meu trabalho. Comigo, não. Eu tenho uma história e, assim como respeito todo mundo, quero e exijo ser respeitado como respeito a todos. Não estou aqui para receber aula de ninguém. Quando eu quero aula, eu vou atrás do Londres Machado para me dar aula, ou de pessoas que possam agregar conhecimento a mim. Então, acho que... Pedir uma parte para Vossa Excelência. Pois não, presidente? Eu quero... Primeiro, eu entendi toda a fala de Vossa Excelência, mas, assim, no meu íntimo, eu quero pensar que todas as pessoas têm o desejo de melhorar as coisas e pode estar enganado. Então, eu quero crer que o deputado João Henrique realmente, até porque a questão legal, se entendimento e interpretação chega de primeira instância até no STF, com juízes e ministros entendendo diferente a letra da lei, por que não nós aqui, alguém entender de um jeito e o outro entender do outro? Então, acho que é bastante legítimo ter esse entendimento. Mas algumas coisas, deputado, tem que ficar bem claro. Primeiro, foi dito pelo deputado João Henrique que nós não podemos deixar dúvida para que depois, numa Assembleia, mude valor. Então, a primeira premissa, a Assembleia de Servidores não pode mudar valor de contribuição patronal, isso não pode ter dúvida. Contribuição patronal, iniciativa do Executivo, vota na Assembleia. Base de cálculo, iniciativa do Executivo, vota na Assembleia. A Assembleia pode mudar lá a contribuição do servidor. Então, deixar isso bem claro. Ficou a dúvida aqui que nós estamos votando uma lei que pode ser mudada lá. Não pode. Certo, deputada Gleice? Premissa número 1. Segunda, foi falado aí do impacto que o governo, se não mudasse, como é que o governo não apresenta impacto? Óbvio, eu li o parecer de Vossa Excelência. Nós mudamos no primeiro artigo de 3% para 4%. Óbvio que tem impacto a contribuição patronal para até aquele valor, e isso vai atingir diretamente a Unisaúde. Não chega na CACEMES, porque ela já é esse valor. Tem impacto. E, além disso, cria alguns cargos lá na Previdência. Impacto. Mas dizer que tem impacto por causa da base de cálculo, eu tenho um desafio e um compromisso, deputado João Henrique. Os servidores, tirando esse mês que vai ter 5% de reajuste da revisão geral, deputada Gleice, a senhora pode levar, o senhor levar para todos os servidores da FETEMES e todos os servidores do Mato Grosso do Sul. Peguem o seu olerite e o seu vencimento na data de hoje. E veja quanto que o senhor contribuiu para a Previdência, para a CACEMES. Se depois de nós aprovarmos essa lei, em sendo o mesmo salário, tiver 1 centavo de mudança na contribuição, deputado João Henrique, fica o compromisso desse presidente de assinação, junto com Vossa Excelência, contra o Estado e contra a CACEMES. Não haverá aumento de valor na contribuição. Está entendido, deputado? Obrigado. Vossa Excelência anteveu o que eu ia mostrar aqui. Até porque o vídeo... ele tem dupla interpretação. Ele fala servidores, base de cálculo. E os servidores, hoje é mais fácil espalhar uma mentira do que uma verdade. Os servidores entenderam que haveria aumento. Vários me ligaram. Bom, está aqui o olerite, presidente, Gerson Claro, de uma contribuição da CACEMES, de R$ 330,68 do salário do mês de abril.
Eu estou vindo aqui para dizer o seguinte, que a única variação que vai ter nesse valor é a revisão geral da proposta do governo de 5,06%. Fora isso, não tem nada, porque é muito fácil fazer um vídeo, viralizar, pedir para compartilhar e vir aqui falar diferente. O vídeo era para aterrorizar. Ó, servidor, não vem vir aqui dizer ao contrário agora. Portanto, não haverá mudança de repasse para plano de saúde. Base de cálculo, por obrigação, Roberto Cachoca, eu tenho obrigação de entender o que é base de cálculo, porque eu sou auditor. Base de cálculo é onde incide o imposto, incide alíquotas. Então, assim, a base de cálculo... Concede uma parte... Já vou te conceder. Agora está muito clara o que é a base de cálculo da contribuição. Está claríssimo, está escrito. Remuneração temporária não tem a incidência nem de previdência, nem de plano de saúde. Está descrito aqui agora, exatamente dizendo o que é a base de cálculo da previdência, que é a mesma para o plano de saúde. E fala lá no final de aposentado, não é para burlar nada, é porque quando o sujeito, o servidor, aposenta-se, ele não carrega remunerações de caráter temporário. O médico não leva o plantão, o enfermeiro não leva o plantão para a aposentadoria, o auditor não leva a participação no resultado da arrecadação. É isso. Então, assim, e é importante debate. Eu adoro que tem oposição, eu já fui oposição durante 2 mandatos aqui. Agora, o país hoje entende que oposição, grande parte do país, do Congresso Nacional, alguns parlamentos, que oposição é fazer videozinho para viralizar xingando as pessoas. Entendeu? E eu, a partir de agora, qualquer coisa que, mesmo que indiretamente, presidente, indiretamente, porque muitas vezes sorrateiramente o cara não tem a coragem de falar, ele dá uma curva. Se eu me sentir ofendido indiretamente, eu vou dar trabalho a partir de agora para o Júnior Mock. Porque assim, eu acho que a gente tem que estabelecer e entender qual que é o limite nosso aqui. Aqui, ó, subir isso aqui, falar, xingar e depois se acovardar na tribuna, ó, eu tenho imunidade. Eu quando falo lá, eu falo aqui e respondo pelo que eu falo aqui. Não preciso disso aqui para me esconder. Então, o que é importante, e eu estou falando de tudo que tem acontecido, não é só aqui, no país. É uma coisa de xingamento, é uma coisa de ódio. Você dissemina o rancor. Se alguém roubou, se alguém teve alguma... denuncia, tem Ministério Público, tem uma série, tem um Poder Judiciário. Então, assim... E outra coisa, eu não vou admitir ser ofendido no meu trabalho, porque indiretamente eu me senti ofendido, porque eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, fui o relator desse projeto, e eu não ia dar parecer favorável a um projeto que tem coisas sorrateiras, de forma nenhuma. Então, precisamos estabelecer uma relação de respeito, que significa respeitar as diferenças. Ninguém precisa pensar igual. Agora, o respeito é fundamental. Está faltando respeito, sim. Nós precisamos restabelecer a relação. Os grandes debates precisam acontecer. Deputado Londres, quantas brigas desde Gaeta Vossa Excelência viu aqui? E tem que acontecer, o parlamento é vivo. Eu já votei contrariamente a projetos do governo, quando discordo. Não estou aqui, não sou nenhum cordeirinho. O governador Rieder é um cara absolutamente democrático. O Gerson sabe ontem a conversa dura que tive. Então, eu quero pedir, assim, que a gente restabeleça o sentido do parlamento. Você pode denunciar, pode fazer o que você bem entender. Agora, tem que arcar com aquilo que fala. O denuncismo vazio, o denuncismo baseado em questões de caráter pessoal, tem que ser discutido no judiciário. Eu não estou aqui para ouvir de pessoas que eu conheço, nomes que foram mencionados, que têm uma história. Não é só do Ricardo, não. Do outro médico que foi citado aqui. Eu conheço a história desse jovem, da mulher,
o quanto que essas pessoas trabalham. E chegar aqui e ofender uma pessoa, e aí ficar amparado nesse troço aqui na tribuna, não, aqui o que a lei determina é exatamente o direito de opinião. Opinião é dizer que eu discordo desse projeto, que o governo está errado, que aquilo lá merece uma apuração no judiciário, mas não é direito de esculhambação, de esculhambar a honra das pessoas que saem de casa, que têm filho. E eu, a partir de agora, eu tenho filho, tenho neto, ninguém vai aqui esculachar o meu trabalho, mesmo que indiretamente. Concedo a parte. Deputado Paulo Duarte, sabe o que, com perdão da palavra, sabe o que está enchendo o saco? É essa disputa pessoal que o deputado João Henrique tem com o presidente da CACEMES, Ricardo Hayashi, porque virou uma briguinha pessoal. Primeiro, que ele não é servidor público. Segundo, que ele não é associado à CACEMES. Ele não é fiscal da CACEMES. E vem aqui, levanta uma série de insinuações para criminalizar o presidente da CACEMES. O que ele fez hoje, expondo ali o patrimônio pessoal dele, é muito grave. Absurdo. Ele insinuou que o presidente da CACEMES tem um patrimônio que não é compatível com os seus rendimentos. Ou seja, que ele está roubando da CACEMES para comprar aquele patrimônio que ele tem. Então, eu acho que já extrapolou. Porque, na verdade, o que está em pauta aqui é um projeto de lei que vai aumentar a contribuição patronal para os servidores que têm a Unisaúde, que é um plano de saúde com menos de 10 mil servidores. É isso. E eu pensava que ele ia subir à tribuna hoje para pedir desculpas para a população, porque ele divulgou um vídeo mentindo. Inclusive, nesse vídeo ele dizia: servidores, venham urgente para a Assembleia, né, a sessão de amanhã e tal, porque vai votar um projeto que vai aumentar a contribuição dos servidores para a CACEMES. Isso aí é fazer fake news, é fazer terrorismo em cima do servidor, para alarmar as pessoas, não é? E pensei que ele ia fazer um esclarecimento. Olha, eu me equivoquei. E aí a gente podia até dizer, né? Cada um pode se equivocar, não leu direito o projeto, né? Mas não, ele ainda fez aí um discurso mais perto do que os sofistas, filósofos antigos faziam, né? Que é um discurso cheio de argumentações que podem passar alguma ideia de ser verdade, mas que, na verdade, é um conjunto de mentiras, né? Então, o que nós vimos aqui hoje é lamentável. Mais um capítulo de uma briga pessoal que ele tem. Eu fico pensando na minha casa, por que esse ranço do Ricardo Hayashi? Por quê? Será que ele teve algum interesse contrariado? Será que ele quis alguma coisa, o Ricardo Hayashi não atendeu? Porque não tem explicação. E a gente fica aqui sendo obrigado a ouvir uma série de blá, blá, blá. Às vezes a gente nem entende o que ele está querendo dizer. E por trás disso é uma tentativa de criminalizar o presidente da CACEMES. Essa que é a história. A não ser que ele queira ser candidato a presidente da CACEMES sem poder, porque ele não é servidor público, na próxima eleição. Então, não entendo essa briga pessoal e acho que a Assembleia Legislativa tem que restabelecer a verdade, porque as pessoas ligam para nós. Deputado, vai aumentar a nossa contribuição? E a gente tem que ficar esclarecendo fake news divulgado por aí. Obrigado. Uma parte, deputado. Tem que ser rápido para dar tempo de eu concluir, por favor. Deputado, acho que a sua fala aqui é fundamental. Primeiro, para a gente dizer como é que a extrema-direita faz política, que é estimulando o medo nas pessoas. E quando um servidor que tem um salário baixo escuta um vídeo dizendo que a sua contribuição vai aumentar, isso desperta inúmeras sensações e emoções perigosas, inclusive para a própria saúde do servidor e da servidora. Mas a extrema-direita utiliza muito do medo
como estratégia política. E acho que isso nós precisamos realmente debater. Hoje, no debate aqui, eu percebi que o deputado João Henrique não conhece a CACEMES. Mostrou aqui para a gente alguns dados que me fez pensar que, olha, acho que falta informação sobre a organização interna e política da CACEMES mesmo. Porque eu sou beneficiária da CACEMES e acompanho essa pauta já há algum tempo. E observando aqui, eu falei, olha, eu acho que realmente nós precisamos começar a organizar o debate, colocar cada coisa no seu lugar, né? E o debate interno da CACEMES, eu quero dizer que eu não vou fazer ele aqui, porque ele tem que ser feito lá na Assembleia da CACEMES. Isso aí. É lá que eu vou fazer esse debate, porque eu sou beneficiária e a gente tem que fazer esse debate internamente. Acho que é um direito dos servidores. O servidor e a servidora têm todo o direito de questionar, de pautar, de brigar com o Ricardo Ayashi, com o presidente, não com o Ricardo, mas com a presidência da CACEMES, com o conselho, com os sindicatos que também fazem parte do comitê. Os servidores e servidora têm toda a legitimidade para fazer isso e eu defendo essa legitimidade. Mas aqui eu entendo que não é um espaço para esse debate. Mas eu gostaria também de dizer ao deputado João Henrique que eu gostaria de ver o senhor com essa vontade toda de fazer esse enfrentamento para enfrentar as máfias que tem a indústria farmacêutica, que também implica nos planos de saúde, que implica na vida de todos os servidores e servidora, porque os remédios aumentam e o servidor não tem dinheiro, às vezes, para pagar. E eu vejo isso constantemente, aposentado que não consegue pagar remédio, servidor que não consegue comprar remédio, e a gente sabe que tem uma máfia da indústria farmacêutica no país que interfere na vida das pessoas. Então, acho que essa seria uma briga importante para o servidor, para a servidora, para todos os planos de saúde e para a população em geral. Obrigada. Para finalizar, senhor presidente, eu quero reafirmar aqui, né, até porque até agora não engoli, né? Me permite uma parte, 10 segundos, deputado Paulo. É que não pode, presidente. O presidente, né, ele não... Então, eu quero... É que passou da hora. Quero só finalizar dizendo que precisamos restabelecer o sentido do parlamento, como disse o Kemp. Questões pessoais têm que ser tratadas fora daqui. Eu, toda vez que alguém estiver agredindo pessoalmente alguém, vou sair do plenário, porque eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para discutir projeto, debate. Alguém tem problema pessoal, resolva pessoalmente. Acione a justiça. Toda vez que alguém xingar alguém de caráter pessoal, eu vou me retirar desse plenário, porque eu não estou aqui para isso. Está aqui o senhor Lerite. Vai ser mostrado, presidente, daqui 1 mês, 2 meses, vou trazer esse Lerite aqui para quem espalha mentira. Pela ordem, senhor presidente.